Então, é até engraçado que eu vou falar, mas na verdade eu preguei a mensagem que eu vou gravar a partir de agora e ao final da celebração, ao final do culto, o meu assessor de gravação disse que deu um probleminha no aparelho, no modo como a gente gravou a mensagem durante o culto. E eu fui forçado, eu fui obrigado a ter que me apresentar a um estúdio para que eu pudesse gravar esse programa. Então eu quero referendar o estúdio FDM do meu querido amigo Andinho Lopes, um estúdio maravilhoso, interessantíssimo. Se você quer gravar, pode ter a certeza, você estará sendo assessorado pelo melhor estúdio aqui da nossa região do extremo sul baiano e Deus vai te abençoar. Então, a partir de agora, ouça essa mensagem porque Deus quer falar ao seu coração. Então, nós estamos pregando uma série de mensagens intitulada O Deus Pródigo, a partir da parábola que a gente conhece convencionalmente como sendo o filho pródigo. Jesus contou essa parábola, uma parábola muito interessante, muito profunda, muito fascinante, e nós estamos lendo essa parábola a partir da perspectiva, a partir do olhar, a partir da hermenêutica de um grande teólogo chamado Tim Keller, um pastor americano muito inteligente, uma pessoa muito querida, muito espiritual, alguém que me ajudou a esmiuçar, a escarafunchar essa parábola, esse texto, essa perícope textual que nós a temos em Lucas capítulo 15. E a partir desse contato que eu tive com essa literatura, que foi muito bem redigida, muito bem elaborada por Tim Keller, eu iniciei uma série de conversas espirituais com a Primeira Igreja Batista em Teixeira de Freitas e quero compartilhar com você que estará me ouvindo através de um CD ou de um DVD ou através de uma mensagem postada na internet. Eu quero ler o texto que está lá em Lucas capítulo 15, um texto muito interessante a partir do verso 11 que diz o seguinte: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica e vestiu-o com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremo-nos. Pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O filho mais novo estava no campo. Quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, instava com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado. Respondeu-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. É muito interessante a gente olhar para esse texto, mesmo porque nas últimas 2 conversas que nós tivemos com a Pibatef, nós tentamos
reconstruir o nosso pensamento acerca dessa parábola e nós chegamos à conclusão, e isso nos foi outorgado pelo olhar crítico e minucioso do Tim Keller, de que a partir dessa parábola, primeiro nós redefinimos o que significa pecado. Se você quiser, depois você ouve essa mensagem na internet que já foi publicada. Nós também já aprendemos com esta parábola como nós devemos redefinir a perdição, porque chegamos à conclusão que tanto o filho que se foi estar perdido, como aquele também que ficou, porque era estritamente e absolutamente religioso. Mas hoje nós queremos falar sobre o verdadeiro irmão mais velho. E para nós compreendermos a beleza desse irmão mais velho e percebermos quem é este irmão mais velho que tanto nós precisamos para que de fato nós tenhamos a certeza que podemos ter alguém que pode nos sustentar, que pode nos acolher, que pode perdoar as nossas dívidas, nós iremos fazer duas perguntas que, a meu ver, são muito inteligentes e muito profundas para que de fato essas perguntas gerem em nós questionamentos, gerem em nós inquietações, gerem em nós algumas reflexões que nos fazem entender de fato o ensinamento que Cristo Jesus quis nos oferecer. A primeira pergunta é: de que nós precisamos para que de fato consigamos a salvação? De que nós precisamos para que sejamos de fato salvos? Essa é a primeira pergunta que eu tentarei responder com duas possíveis respostas. Mas a outra pergunta é: não de que nós precisamos, mas de quem nós precisamos para que sejamos salvos. Então vamos primeiro trabalhar a primeira pergunta, que é uma pergunta que demanda uma reflexão profunda. De que nós precisamos para que sejamos salvos? A primeira resposta possível, segundo a parábola, é: nós precisamos do amor acolhedor de Deus para que consigamos desfrutar dessa salvação que Ele disponibiliza. Na verdade, essa salvação está acessível a todos aqueles que se permitem ser atingidos, ser acolhidos, aqueles que de fato recebem esse amor que nos acolhe e esse amor que nos garante que Deus é capaz de nos salvar através do seu amor. E é preciso que a gente olhe para o texto para que a gente perceba o quanto Deus nos ama quando a gente analisa a maneira como Ele tratou o filho mais novo e a maneira como Ele tratou o filho mais velho. Preste atenção, porque você vai perceber o quanto o amor de Deus ele é profundo, ele é largo, ele é alto. Um amor escandaloso, um amor incondicional, um amor extraordinário, um amor elástico, um amor que nos surpreende, um amor que nos constrange. É por isso que nós precisamos aceitar, precisamos acolher, precisamos receber esse amor também que nos acolhe. Veja bem, o filho mais novo simplesmente decidiu viver deliberadamente, de maneira dissoluta, alguém que se permitiu ser dominado por suas compulsividades e por suas impulsividades, alguém que representa-nos muito bem, porque para mim o filho mais novo, ele é esse desejo carnal e pecaminoso que nós temos de romper com os interditos e com os limites que Deus impôs a nós, esse nosso lado que nos leva a pecar, que nos leva a nos lamear pelo pecado, que nos leva a experimentar aquilo que desagrada o coração de Deus. E simplesmente você tem um menino que maculou a história da família, um menino que injustamente feriu o coração do seu pai, um menino que, em nome do seu desejo de viver uma vida libertária, uma vida totalmente subjugada pelo pecado, esse menino foi, se lascou, se arrebentou, se desgraçou, mas de repente ele se toca, ele tem um insight e decide voltar. Decide repensar sobre a sua vida, decide ressignificar a sua história. E esse menino retorna, e o mais interessante é que quando ele está trilhando pela senda do retorno, trilhando pela estrada do retorno, que não é fácil nós retornarmos para o lugar de onde jamais deveríamos ter saído, simplesmente você não percebe no texto o pai daquele menino simplesmente em pé na porta da sua casa, bufando de raiva, murmurando, batendo os pés no chão e dizendo o seguinte: no dia que aquele moleque voltar,
eu vou dar tanto pau nele. A gente não consegue perceber essas insinuações no caráter do pai, que foi muito bem apresentado por Jesus na parábola. A gente não consegue perceber nesse homem esse desejo de simplesmente dizer o seguinte: no dia que esse menino voltar, ele terá que se humilhar bastante para que de fato eu possa perdoá-lo. Não. O que a gente percebe nesse pai é que, segundo o texto, quando o menino está se aproximando da casa do pai, antes mesmo do menino de fato se aproximar concretamente do seu pai, o próprio pai toma a iniciativa e, de maneira escandalosa, de maneira extraordinária, de maneira especial, aquele pai cheio de amor, cheio de compaixão, corre em direção ao seu filho. E simplesmente o texto diz que o pai o beijou, o pai o acolheu, e com essa afeição gratuita, o pai diz: seja bem-vindo, meu filho. E aquele pai que agora estava feliz, decide estabelecer naquele momento a ordem de que todos em sua casa deveriam festejar o retorno do seu filho. O pai que deveria simplesmente humilhar, ridicularizar, recriminar, o pai que naquele momento deveria talvez dar uma lição dura naquele seu filho, nem sequer pediu explicações acerca do seu ato insano e do seu ato libertário e rebelde. Simplesmente o pai o acolhe. E eu acho isso fantástico, porque isso mostra o lado escandaloso do amor de Deus. E eu quero fazer uma consideração aqui que é muito importante, porque interessante que você não percebe o texto dizendo que foi o remorso, que foi o arrependimento, que foi o choro do menino, que foi o seu ato de se humilhar diante do que fez em relação ao pai, que fez aquele pai se encher de amor e de compaixão pelo seu filho. Pelo contrário, não foi o arrependimento do filho que causou amor no coração do pai, mas foi a afeição gratuita do pai, que gerou naquele menino remorso, arrependimento, e fez aquele menino se conscientizar que de fato ele jamais deveria ter abandonado a casa do pai. Eu acho isso extraordinário, porque tem gente que pensa que para Deus gerar arrependimento no coração das pessoas, Deus tem que ser duro, austero, um Deus tirano, um Deus déspota, um Deus que expõe o pecado das pessoas, um Deus que persegue as pessoas. Aliás, nós temos a seguinte expressão, que Deus vai pesar a mão na cabeça de alguém para que esse alguém, de fato, pela dor, decida se arrepender. Pelo contrário, o que faz de fato o coração da gente se arrepender, o que faz de fato o coração da gente ficar bem amolecido diante de Deus, o que faz o coração da gente repensar, reconsiderar, o que faz o coração da gente voltar atrás e de fato reconhecer o quanto nós estamos errados, é quando a gente experimenta esse amor que nos atinge com ferocidade, que nos atinge de uma maneira tão extraordinária, de uma maneira tão escandalosa. Você que está me ouvindo pela internet, saiba disso. No dia que você experimentar esse amor de Deus, esse amor vai fazer você se tornar uma pessoa melhor, porque Deus nos molda, Deus nos muda, Deus nos transforma a partir da sua graça, a partir do seu carinho, a partir da sua afeição, a partir da sua misericórdia. Não pense que Deus vai gerar em você arrependimento a partir de categorias que destroem você, a partir de categorias que reprimem você, a partir de categorias que punem você. Não. É a graça dele que faz com que o nosso coração se renda e volte atrás e repense sobre os próprios valores e decida novamente estar na casa do Pai. Se você olhar para o irmão mais velho, da mesma forma você percebe que Deus também, representado por aquele pai, vai ao encontro do irmão mais velho. E o que é que o pai percebe do irmão mais velho? Primeiro, o pai, de maneira amorosa, gera arrependimento no filho mais novo que se foi e quis viver de maneira dissoluta. E em relação ao irmão mais velho, o pai o convida, o pai o chama para que ele entre na festa e celebre o retorno do seu irmão. E observe que quando o pai diz assim para o irmão mais velho: olha, vamos entrar, vamos curtir esse momento tão especial, vamos nesse momento aproveitar que seu irmão voltou e nós temos que celebrar e festejar porque ele estava perdido e foi achado.
Interessante que, a despeito do ressentimento que estava no coração do irmão mais velho, mesmo o pai percebendo que o seu coração estava cheio de ira, de amargura, de rancor, porque aquele moço estava com raiva de ver o seu irmão, que manchou e maculou a história da sua família, agora sendo agraciado, sendo acolhido, sendo ovacionado, sendo aplaudido, sendo festejado. E com isso, aquele irmão mais velho decidiu não entrar, porque ele se sentiu tão superior, se sentiu tão melhor que o seu próprio irmão, se sentiu tão decente, se sentiu tão correto do ponto de vista moral, que ele estava disposto a não entrar na festa. E mesmo o pai vendo aquele menino cheio de indiferença pelo seu próprio irmão, o pai simplesmente o convida de maneira graciosa. Deus também não repreende o irmão mais velho. Interessante isso aqui, não? Deus também não dá uma palavra dura. Deus poderia dizer assim: rapaz, você para de besteira, larga de ser metido a besta, seu idiota, seu miseravão. Você não está vendo que seu irmão voltou? Não. Pelo contrário, aquele pai faz uma súplica amorosa para que o irmão mais velho também entre na festa e celebre o retorno do seu irmão. Sabe o que eu percebo com isso? Que até pelos religiosos Deus tem carinho. Até pelos religiosos Deus tem amor, Deus os trata também com afeição, Deus os trata também com misericórdia, mesmo porque todos os religiosos também precisam da graça de Deus, mais até do que aqueles que pecaram e se arrependeram dos seus delitos e das suas mazelas. É claro, no lugar de Deus dar uma repreensão, Jesus, ele utiliza a expressão que aquele pai simplesmente fez uma súplica pelo amor dos seus mais mortíferos inimigos. Lembrando que a parábola está sendo dirigida a quem um dia perseguiria tanto Jesus até o ponto de levá-lo à cruz. E é preciso que nós entendamos então que o amor de Deus é tão grandioso, tão gracioso, que isso mexe comigo, porque o amor de Deus não é farisaico com quem é fariseu. E o amor de Deus não é orgulhoso com quem é orgulhoso. Sabe por quê? Porque Jesus ama o religioso, como também Jesus ama aquele que tem um espírito libertário. E aí, o que eu sinto na parábola é que o amor de Deus deixa a gente assim, assustado, embasbacado, embevecido, porque a gente pensa que Deus vai meter pau no filho mais novo e simplesmente, na verdade, decide acolhê-lo. E quando a gente pensa que Deus vai arrebentar com a cara do religioso, com o cara que está ali desprezando o seu próprio irmão, simplesmente Deus também decide suplicar pelo amor daquele irmão mais velho. Sabe o que é isso? Isso a gente chama de amor. O amor de Deus, o amor que vem do coração de Deus, esse amor que nos faz entender o quanto ele é belo, o quanto ele é majestoso, o quanto ele é gracioso, o quanto ele é bondoso, o quanto ele é benigno, o quanto ele é misericordioso, mesmo porque todas as vezes que nós achamos que estamos tomando a iniciativa de amá-lo, na verdade, ele sempre toma antes de nós a iniciativa de nos amar, porque quando nós decidimos amá-lo, ele nos amou primeiro. Jamais encontramos Deus antes que ele nos procure primeiro. Por quê? Porque nós precisamos desse amor, que é muito mais profundo que o amor que nós sentimos por ele mesmo. Um amor que não estabelece fronteiras, um amor que não mede esforços para tentar resgatar quem está perdido e tentar restaurar quem está achando que está salvo e que também está precisando de salvação. Um amor que faz o meu coração nesse momento pulsar de alegria, porque o que eu tenho mais certeza nesse mundo é que Deus me ama, é que Deus ama quem está gravando esse áudio aqui agora para mim e para você. Deus ama você que está me ouvindo, e se não fosse o amor de Deus, nós não estaríamos de pé. Essa é a grande verdade, porque esse amor nos iguala. Esse amor faz com que a gente perceba que não há gente que é mais espiritual que outra. Esse amor faz a gente entender que todos nós carecemos desse tão grande amor que é manifestado pela graça de Jesus, que foi dispensado a nós por meio do seu sacrifício vicário e expiatório. Receba essa palavra sabendo o seguinte: esse amor também quer alcançar você, quer transformar também você. Sabe por quê? Você tem muito do irmão mais novo e você também tem muito do irmão mais velho. E para todos nós que carregamos o DNA do irmão mais novo e do irmão mais velho, só há uma chance para nós: aceitarmos esse amor que nos ama, apesar do que somos e apesar do que nós fazemos. Pensa sobre isso.
De que é que nós precisamos? Precisamos do amor acolhedor de Deus. De que mais nós precisamos para que a gente experimente essa salvação que está ao nosso alcance? Segundo Tim Keller, a parábola vai nos ensinar de que nós também precisamos de um arrependimento muito mais profundo de qualquer arrependimento que nós já tenhamos experimentado nessa terra. Jesus vai nos mostrar que existe um arrependimento muito mais interessante, muito mais abrangente, um arrependimento que toca-nos de maneira muito profunda a partir da nossa interioridade. Veja bem, quando o filho mais novo ele voltou, se você olhar para a cena, você dá até risada da cara do indivíduo. Porque quando ele se viu no meio de porcos, comendo alfarrobas, se viu naquela situação, né, trágica, percebeu de que ele, que era um cara que vivia tão bem, morava numa casa bacana, um cara que tinha um pai rico, e simplesmente aquele guri estava naquela situação, e aí ele se tocou. Quando ele se tocou, ele disse assim: rapaz, o que foi que eu fiz com a minha vida? Eu tenho que voltar para casa, eu tenho que refazer a minha história, eu tenho que repensar sobre a minha existência. E o texto diz que ele decidiu voltar. E quando ele decidiu voltar, ele logo pensou naquilo que geralmente a gente pensa, que em fazendo o que ele fez, Deus de fato nos perdoará e nos aceitará de volta na sua própria casa. Olha só o que ele fez. Ele disse o seguinte: vou fazer uma lista de pecados, vou sumariar minhas mazelas, minhas fraquezas, minhas complicações, os meus delitos, os meus pecados, e aí vou chegar diante do meu pai e dizer assim: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, fiz um monte de besteira, pisei na casca de banana, eu fui injusto com o senhor, eu maculei a história da nossa família, eu fui um desastrado, eu fui um cara muito maldoso, um cara muito desonesto com o senhor, um cara muito mau caráter. E ele pensou: bom, na hora que eu apresentar essa densa lista de pecados, provavelmente isso vai fazer meu pai se sentir comovido, a fim de que ele me aceite de volta na sua casa. Aí que está o detalhe, porque é assim que muita gente pensa. Olha só, se você quer ficar em paz com Deus, faça o seguinte: pegue a sua listinha de pecados, pegue a sua listinha de mazelas, pegue a sua listinha de delitos e conte tudo. Liste tudo isso para Deus e mostre para Ele o quanto você está arrependido em relação a cada item dessa lista de pecados. A pergunta é: arrependimento é isso? Olha só, veja bem o que eu vou dizer a partir de agora. É claro que arrependimento não é menos que isso, ou seja, apresentar a minha lista de pecados a Deus e falar para Ele o quanto eu estou arrependido. Porém, para a cabeça de Jesus, arrependimento não é menos que isso, mas também não é só isso. É muito mais do que apresentar uma lista de pecados, porque é claro que nós temos que pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, mas existe um problema que é muito pior. Sabe por quê? Olhe para o irmão mais velho. A estratégia de mostrar uma lista de pecados para Deus serviria para o irmão mais velho? Porque a sua lista de transgressão é muito pequenininha, talvez até nenhuma. Claro que o cara que era o irmão mais velho, que representava os religiosos, é claro que ele também pecava, porque se Jesus afirmasse aqui categoricamente de que em nenhum momento ele pecou na vida dele, Jesus estava se contradizendo mesmo, porque a Bíblia diz, a teologia bíblica afirma, que Jesus foi o único homem que passou por essa terra e nunca pecou. Nunca cometeu algo que desagradou o coração de Deus. Claro que o irmão mais velho também pecava. Mas Jesus, para instigar-nos, Jesus, para gerar em nós uma reflexão profunda, ele está tentando trabalhar o caráter do irmão mais velho como sendo um caráter idôneo, decente, ilibado. E se você olhar para esse cara do ponto de vista moral tão certinho, então a lista para ele não seria uma boa estratégia, porque ele não tem muito delito para contar para Deus, ele não tem muito pecado para relatar para Deus. Logo, a pergunta é: o irmão mais velho tem que se arrepender do quê? Porque todos nós temos que nos arrepender todos os dias para que de fato alcancemos também a graça do Senhor. E esse irmão mais velho, ele vai ter que se arrepender do quê, se ele é um cara tão certinho?
se ele é o cara politicamente correto, se ele é o cara que nunca adulterou, nunca saiu por aí pegando a mulher dos outros, um cara que, do ponto de vista moral, sempre comprou e pagou, um cara que se tornou uma referência de ética, de moralidade para os seus vizinhos, para os seus amigos, para a sua igreja, um cara todo certinho, que dá dízimo, que oferta, que frequenta igreja, um cara que seria admirado por tanta gente por conta do seu caráter. A pergunta é, Andinho, ele tem que se arrepender do quê? Já que arrependimento é algo imprescindível para a construção da nossa espiritualidade. E como eu disse anteriormente, o irmão mais velho representa os religiosos. E é claro que eles também pecam. A prova é que quando os religiosos eles pecam, eles são capazes de punir a si próprios, é gente que se lamenta pelas suas fraquezas, se auto-martiriza. No entanto, é gente que se arrepende dos pecados, mas continua sendo irmão mais velho. E aí? Aí é que está o grande detalhe. É que o problema é que o arrependimento dos religiosos não se aproxima do cerne da questão maior que Jesus está tratando nessa parábola, gente. Qual era o problema? Veja bem, o orgulho pelas boas ações era o grande detalhe que impedia aquele rapaz de participar do banquete do seu irmão que estava perdido e foi encontrado. Não era o remorso pelas suas falhas que o impedia de participar do banquete, mas era o orgulho de ser um cara decente, o orgulho de ser um cara, do ponto de vista moral, todo correto. Era o orgulho de ter sido um cara que sempre fez tudo de maneira que agradava o coração do Pai, um cara que se orgulhava do seu histórico moral, um cara que se orgulhava da sua retidão moral, um cara que se orgulhava da sua integridade. E aí é que está o grande detalhe, é que ele usava o seu próprio histórico moral para quê? Com um só objetivo: controlar o pai e controlar o seu próprio irmão mais velho, forçando-os e obrigando-os para que eles, naquele momento, fizessem aquilo que ele desejava. Por quê? O irmão mais velho representa, talvez, um dos piores pecados que um ser humano ele comete nessa vida. É quando você serve a Deus pelas razões erradas. É quando você decide ser um cara decente, mas as motivações que estão no seu coração são motivações equivocadas. Porque quando você decide ser honesto, quando você decide ser ético, quando você decide amar a Deus, quando você decide ofertar, dizimar, quando você decide frequentar uma igreja, quando você decide fazer as coisas certas, o problema é que você tenta fazer as coisas certas usando as razões erradas, as razões equivocadas, porque aquele moço passou a vida toda dentro da casa do pai tentando ser certinho para depois poder jogar na cara do pai e dizer assim: poxa vida, quem é o senhor para simplesmente oferecer um churrasco a esse meu irmão que não merece nada de nós? O senhor tem que dar ouvidos as minhas reivindicações, porque o certinho aqui sou eu, o decente aqui sou eu. E aí é que está o grande detalhe, gente. Nós não podemos apenas nos arrepender dos pecados que cometemos, mas também temos que nos arrepender das razões porque fazemos qualquer boa razão. Porque nós nos arrependemos dos pecados, mas também temos que nos arrepender, talvez, dessa tentativa nossa de tentar fazer tudo certinho para poder controlar Deus, controlar o sagrado, jogar o pecado das pessoas em suas próprias caras. Gente que, por ser uma pessoa tão bacana, tão legal, tão corretinha do ponto de vista moral, às vezes se sente tão bom que usa esse expediente para julgar as pessoas, para humilhar as pessoas, para expor o erro dos seus amigos, dos seus vizinhos, dos seus companheiros de trabalho. Gente que diz que é gente boa, mas na verdade o coração não tem a motivação correta, porque eu não posso usar esse expediente de tentar ser uma pessoa certa se as minhas razões não são as melhores razões. Sabe por quê? Não adianta eu vestir o pobre se na verdade eu não estou vestindo ele, estou vestindo a mim mesmo. Não adianta eu tentar alimentar o pobre se no fundo, quando eu dou o alimento ao pobre, eu estou alimentando a mim mesmo, alimentando o meu egoísmo,
alimentando o meu legalismo, alimentando o meu moralismo, alimentando esse meu desejo de tentar fazer tudo certo para que tudo saia da forma que eu acho que tudo tem que sair, porque eu não entendi que mesmo que eu esteja fazendo tudo de maneira até mesmo correta, que eu não acredito que todo mundo faz, se tem alguém nessa vida que faz tudo correto, mas mesmo que eu tente fazer e consiga ter uma vida ilibada, mesmo assim, eu não posso achar que por causa desse meu histórico moral, eu tenho o direito de humilhar, de excluir, de recriminar as pessoas, de julgar o meu próximo, porque na verdade, apesar de ter uma vida boa, ou certa, ou correta, mesmo assim, eu dependo da graça de Deus, eu dependo do amor de Deus, e isso não entrava na cabeça daquele irmão mais velho. Para pensar. Se você não está na hora também de repensar um pouco sobre suas razões, que de fato são as molas propulsoras para você andar em retidão. Se você está pensando em andar em retidão, mas na verdade as suas razões são razões equivocadas e maléficas, se arrependa não apenas dos seus pecados, mas se arrependa das razões que levam você a fazer as coisas certas. Porque se o que você está fazendo de certo não é porque você ama a Deus, não é porque você entende que você precisa agradar a Deus, você está mais perdido do que aquele que se foi e se arrependeu e já voltou para casa, e você tá aí dando uma de bom de alguém que se acha tão bacana, tão honesto, e tá muito mais desgraçado do que aquele que já voltou, já se arrependeu, já tá celebrando a festa, enquanto isso você está perdido em seu moralismo, em seu legalismo e na sua besteira de achar que porque você faz as coisas certinhas, você será salvo pelos seus méritos. Todos são salvos pela graça de Deus. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, mas nos arrepender também das razões erradas que nos levam a fazer as coisas certas. É por isso que você tem que pensar. Porque de que nós precisamos? Precisamos aceitar o amor acolhedor de Deus. De que nós precisamos? Precisamos nos arrepender dos nossos pecados e também das razões erradas que nos levam a viver em retidão. Mas a pergunta que não quer se calar: de quem nós precisamos então para que sejamos salvos? De quem nós precisamos? Porque o filho mais novo estava perdido, mas o filho mais velho também. Eles representam a nossa condição de perdição e de pecadores. E para nós realmente agora finalizarmos essa nossa reflexão e percebermos de quem nós precisamos para que de fato sejamos salvos, então nós temos que considerar algumas coisas. Veja bem, as 3 parábolas contam coisas semelhantes. Você já percebeu isso? Porém, há um detalhe na última parábola que a torna ímpar, singular, especial. Por que eu estou dizendo isso? Veja bem, na primeira parábola, isso está relatado em Lucas capítulo 15, porque Lucas 15, Jesus ele está contando 3 parábolas para que, de fato, os religiosos sejam questionados em sua própria religiosidade. E quando você lê, logo ali no início do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, você percebe a parábola da ovelha perdida. Um pastor que tem muitas ovelhas e de repente uma decide se perder, decide se afastar do rebanho, decide trilhar por caminhos tortuosos. E simplesmente o texto diz que aquele pastor vai ao encontro da ovelha perdida. E quando a encontra, o pastor fica feliz, ele celebra e convida os seus vizinhos. Por quê? Porque o seu desejo, através daquela nota de júbilo, era fazer com que todos ao seu redor comemorassem a volta da ovelha perdida. Interessante isso, guarde essa informação. Na segunda parábola contada por Lucas, lá no capítulo 15, agora você não tem um pastor e uma ovelha perdida. Você tem uma mulher que tem 10 moedas, mas uma se perde. E você sabe, mulher não gosta de perder dinheiro. Isso é um detalhe da vida social. E aquela mulher prontamente, deliberadamente, ela vai à procura do seu dinheirinho e acende a candeia e vai à casa e procura diligentemente a sua moedinha até que ela a encontrou. E depois de encontrá-la,
aquela mulher chama os seus vizinhos, chama os seus conhecidos, para quê? Para que todos celebrem, porque o objeto perdido foi achado. Você entende isso aqui? Agora você tem a terceira parábola. Você tem um pai que tem 2 filhos. Veja bem, na primeira parábola, um pastor perde uma ovelha. Na segunda parábola, você tem uma mulher que perde uma moeda. E na terceira parábola, você tem um pai que tem 2 filhos. E quem se perdeu? Os 2 estavam absolutamente perdidos. Infelizmente, por causa da tradição bíblica que nós recebemos, nós ainda achamos que apenas um se perdeu. Mas Jesus está provocando em nós uma inquietação para que entendamos que enquanto o pastor perdeu uma ovelha e a mulher perdeu uma moeda, na terceira parábola, o pai havia perdido não apenas um filho, o pai perdeu 2 filhos. Mas ainda tem algumas questiúnculas, é só escarafunchar o texto que a gente percebe outras semelhanças entre as parábolas. Por exemplo, há sempre algo perdido, não? Uma ovelha, uma moeda, 2 filhos. Em todas as parábolas, você tem um objeto perdido. E é verdade. Você tem uma ovelha perdida, você tem uma moeda perdida e você tem 2 filhos perdidos. E interessante também que no final de cada parábola, você tem alguém dando uma nota de júbilo. Para quê? Para comemorar, porque o objeto perdido foi achado, foi encontrado, e isso gerava alegria, festa, celebração, contentamento, e chamava o povo todo para comer aquela picanha, para comer uma carne assada e todo mundo comemorando. Interessante. No entanto, há uma diferença gritante entre a terceira parábola e as 2 primeiras. Sabe por quê? Porque nas 2 primeiras, quem perde faz o que, Andinho? Quem perde vai atrás e busca diligentemente o seu objeto perdido. Mas quando chegamos na terceira, logo começamos a supor, quem é que vai atrás? Quem é que vai procurar o irmão mais novo que se foi e se perdeu? Quem é que vai pagar a conta do irmão mais novo que gastou tudo que recebeu do pai? Quem é que vai correr atrás desse prejuízo? Quem é que vai se colocar à disposição? A pergunta é o pai que tem que ir atrás? Porque me parece que o pai não foi. Gente, eu acho que não é o pai que teria que ir atrás, não. Eu acho que quem teria que ir atrás seria quem? Seria o irmão mais velho. Ele é quem deveria ter ido atrás do seu irmão mais novo que se perdeu. Mesmo porque tudo que Jesus fala, ele fala a partir de uma teologia bíblica mais abrangente, mais macro, entende? Uma visão mais panorâmica. Quer ver uma coisa? Jesus com certeza conhecia a história de Caim e Abel. Quando Deus, se reportou a Caim, ele disse o quê? Caim, onde está o teu irmão? E Caim era o irmão mais velho. Abel era o irmão mais novo. E Deus disse, Caim, você que é o irmão mais velho, você é o responsável pelo irmão mais novo. Você é o protetor do seu irmão mais novo. Você é quem tem que estar ao lado dele, acolhendo ele, porque o irmão mais novo precisa do irmão mais velho. E aí é que tá, gente. É que essa parábola, ela é fantástica, ela é instigante, ela é fascinante, porque Jesus está querendo dizer para nós que o irmão mais velho é que deveria ter se preocupado e ter ido ao encontro do irmão mais novo, e não o seu próprio pai. Mesmo porque, se você olhar para a situação econômica desse pai, esse pai está quebrado, não? Esse pai está falido, esse pai não tem mais nada. Olha só, segundo o texto, por que o irmão mais velho é que deveria ir e pagar as contas do irmão mais novo? Mesmo porque o pai já havia dividido a herança, sim ou não? 1/3 ele deu para o irmão mais novo, que já havia gastado tudo. Logo, o irmão mais velho ficou com cada centavo restante da família. Por isso que o pai disse, filho, tudo que eu tenho é teu. A gente pensa que o pai disse isso assim, de maneira metafórica, de maneira assim, tentando contar uma piadazinha. Não, gente, ele estava dizendo literalmente uma coisa que era verdade. Tudo que o pai, na verdade, tinha, na verdade, agora era de quem? Era do irmão mais velho que ficou com o restante de cada centavo quando o pai dividiu a herança
que foi um ato provocado pela rebeldia do irmão mais novo. Então, cada anel, cada ovilho, cada novilho, cada roupa, cada pedacinho daquela herança, tudo, gente, tudo que sobrou agora era do irmão mais velho. E interessante que ao longo dos anos, muitos teólogos, muitos comentaristas disseram que a volta do filho mais novo não envolveu nenhum sacrifício expiatório. Mas, gente, essa explicação ela é superficial, ela é simplista. Sabe por quê? Veja bem, quando alguém queima uma lâmpada sua, se alguém queimasse aqui a lâmpada do seu estúdio, certo? Veja bem, ou essa pessoa seria obrigada a pagar, porque ela queimou a lâmpada, ou você faria o quê? Perdoaria a pessoa e diria, não, vá em paz, fica tranquilo, que deixa por minha conta. Eu mesmo perdoo você e ainda pago essa sua dívida. Olha só, se isso é verdade e você concorda de fato comigo, para quem queimou a lâmpada, não custou nada. Mas para quem perdoou de ter visto a sua própria lâmpada ser queimada por alguém, isso vai custar muita coisa. E isso aqui é muito importante para nós, porque na hora que o irmão mais novo, gente, ele foi readmitido, reinserir o irmão mais novo não custa muito para o pai que está falido. Mas readmitir o irmão mais novo custou muito para o irmão mais velho. Você sabe por quê? Porque o perdão, ele é livre, de graça e incondicional para quem comete o pecado. Mas ele custa muito para quem está perdoando. Porque o perdão sempre tem um custo para quem perdoa. E isso aqui tem que ficar claro para nós. E é por isso que o irmão mais velho está com tanta raiva, sabe por quê? Sabe quem é que está pagando a conta do churrasco que o pai está dando? É ele. Sabe quem é que vai ter que pagar a conta da festa que o pai está dando para o irmão mais novo? É o irmão mais velho, porque ele é o detentor agora de toda a riqueza da família. É ele agora que tem poder aquisitivo para sustentar o irmão mais novo. E isso custaria muito para o irmão mais velho. E aí é que está o detalhe. O problema é que na parábola, o irmão mais velho não tem um irmão mais novo bondoso, misericordioso, gracioso, um irmão mais velho que diz assim, não, fica à vontade, come mais, festeja mais, celebra mais. Pelo contrário, o irmão mais novo, o que ele tem, segundo o texto, é um irmão mais velho fariseu, gente ruim, legalista e moralista, que no lugar de pagar dívidas de quem se foi e transgrediu as leis do seu pai, estava querendo mesmo era expulsar o seu próprio irmão da sua casa. Então, com essa atitude do irmão mais velho, Jesus nos convida a imaginar, e muito mais do que imaginar, Jesus nos convida a desejar pelo verdadeiro irmão mais velho que tanto eu e você precisamos. Sabe por quê? Isso me emociona, porque o irmão mais novo da parábola, tudo que ele precisava era de um irmão mais velho gentil, de um irmão mais velho generoso, de um irmão mais velho misericordioso, de um irmão mais velho cheio de compaixão. E ele não tinha esse irmão mais velho. O que ele tinha era uma pessoa acusativa, punitiva, repressora e moralista. Mas a boa notícia é que essa parábola é contada para nos dizer que o irmão mais novo nos representa muito bem, porque nós pecamos contra Deus, nós estávamos alienados, nós trilhamos por caminhos tortuosos que por demais desagradaram a Deus. Nós somos aqueles que pecaram de maneira horrível e um pecado que fez toda a humanidade ser atingida. Nós somos esses irmãos mais novos, mas diferentemente do irmão mais novo que não tem um bom irmão mais velho, nós temos um grande irmão mais velho. Sabe quem é ele? Jesus Cristo. Jesus é o nosso verdadeiro irmão mais velho. Alguém que decidiu pagar a nossa conta incalculável, alguém que decidiu assumir os nossos pecados, alguém que decidiu assumir todas as transgressões que cometemos contra Deus, alguém que na cruz disse, vinde a mim, você que está cansado, você que está quebrado, você que está falido, você que se lameou pelo pecado, você que
transgrediu contra Deus, você que decidiu se afastar da casa de Deus, venha. E na cruz ele nos acolheu, e na cruz ele foi tratado como pária, foi tratado como um bandido. Mesmo assim, a Bíblia diz que houve em Jesus um sentimento, que mesmo sendo Deus, enquanto esteve aqui para pagar nossa conta, não quis ser como Deus, mas tomou a forma de homem, e sendo achado na forma de servo, por amor a nós, foi obediente até a morte de cruz, e como diz na carta aos Efésios, se entregou por nós, para que hoje eu e você tivéssemos a nossa dívida paga, porque Jesus é o nosso grande irmão mais velho, aquele irmão que nos acolhe, aquele irmão que diz assim: a despeito dos seus pecados eu te amo, aquele irmão que, mesmo sabendo que nós somos tão inclinados para o mal, aquele irmão que, mesmo sabendo que de vez em quando a gente tem tanto pensamento errado na cabeça, mesmo assim ele decidiu nos amar e se entregou por nós e deu a sua vida por nós. E interessante, não pagou, não foi com prata e não foi com ouro, foi com o seu próprio sangue, foi com a sua própria vida, um amor sacrificial, um amor que se dá, um amor que se entrega, um amor que se doa, um amor que se sacrifica, um amor que disse assim: olha, Pai, eu sei que a dívida do meu irmão Andinho, a dívida do meu irmão Oséias é gigante, mas a Bíblia diz que lá na cruz ele rasgou a cédula, que tinha lá uma dívida incalculável que era contra nós. Sabe por quê? Porque somente Jesus poderia pagar a nossa dívida, como também aquele irmão mais velho deveria pagar a dívida do seu irmão. Que essa palavra alcance seu coração, como alcançou a minha, como alcançou o coração da minha igreja quando ouviu isso. Porque se de fato nós cremos que Jesus é o nosso grande irmão mais velho, voltaremos deliberadamente para a casa do Pai, porque infelizmente nós também deveríamos ser irmãos mais velhos uns na vida dos outros, mas nem sempre tem gente nessa terra que é capaz de passar por cima de tudo para nos amar, para nos perdoar, para nos aceitar, para nos readmitir. Mas quando nós não temos ninguém nessa terra que olha para nós, quando muitas vezes aqueles que deveriam ser esses irmãos mais velhos viram as costas para nós, Jesus olha para nós e diz assim: mas eu sempre te amarei, eu sempre vou investir na sua vida, eu sempre vou acreditar em você, porque você é objeto da graça do meu Pai. Que Deus te abençoe e que essa palavra alcance seu coração e que você espalhe ela, para que muita gente escute que há nessa terra e no céu um grande irmão mais velho que nos ama e que pagou a nossa dívida, e por causa dele nós temos direito à salvação, por causa dos seus méritos. Louvado seja Deus por esse irmão mais velho que nos ama, apesar do que somos e apesar do que fazemos. Deus te abençoe. Um beijão no seu coração. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus